posso dar a iniciar as atividades. Sim, então, muito boa tarde a todos. Eu gostava, antes de mais, de dar, em nome do reitor da Universidade de Fernando Pessoa, as boas-vindas ao professor Juan Corbacho Valência, que é um honra para nós ter aqui na Universidade de Fernando Pessoa. Também em meu nome pessoal e em nome do professor Paulo Cardoso, agradecer o cuidado e a atenção que teve em aceitar o nosso convite para concluir esta dissertação de mestrado. Queria também cumprimentar o Dr. Paulo Cardoso, a Samara, naturalmente, e os amigos da Samara que estão aqui entre nós. Espero que aproveitem e que saiam daqui com algumas orientações também para os vossos próprios estudos. O modelo de defesa desta dissertação de mestrado em comunicação publicitária da Samara Brochado vai ser o habitual. Nós temos primeiro uns 10 a 15 minutos em que a Samara poderá fazer a apresentação da sua dissertação, que se intitula A Comunicação da Marca e a Relação Estabelecida com os Consumidores através da Internet. Depois disso, o professor Juan Corbacho terá a palavra para fazer a sua arguência dentro do modelo que preferir e desejar. Só peço que, de forma alguma, se pretende dialogar com ela ou se, pelo contrário, pretende colocar as questões no final. Depois disso, dependendo também do modelo escolhido da professora, a Samara fará as respostas e a justificação que achar pertinente. Passarei depois a palavra ao orientador, o professor Paulo Cardoso, e eu próprio farei as conclusões se necessário. Peço apenas ao público para se reservar e intervir no final da discussão. Digo-vos-ei também que saiam da sala, que se retirem, para que nós possamos fazer as deliberações. Está bem? No total, espero que isto não ultrapasse 1 hora e um quarto. Portanto, o professor tem alguma obrigatoriedade na escolha do horário, mas estaremos a apontar certo? Pronto, então eu passo a palavra à Samara, que pode fazer a sua apresentação. Boa tarde, gostaria de agradecer à banca, aos presentes e o meu trabalho se intitula, como já foi dito, A Comunicação da Marca e a Relação Estabelecida com os Consumidores através da Internet. Então, o enquadramento deste trabalho teve por base o conceito do Integrated Market Communications, que é um conceito que objetiva a conjunção harmoniosa de diversas técnicas comunicacionais com o objetivo de posicionar uma marca na mente do consumidor. Também teve como base a comunicação da marca, que através da internet, mais concretamente através dos próprios websites, procura estabelecer sólidas e duradouras relações da marca com os seus consumidores. E por último, o social media, que é uma comunicação ativa com o consumidor, que possibilita a recolha de informações do mesmo, através da própria interação que estes estabelecem com a marca, que é proporcionada pelo ambiente comunicacional e pelo dinamismo existente no meio internet. Então, os panoramas das pesquisas teve, primeiramente, um panorama teórico, que falou sobre comunicação de marketing, IMC. Dentro destes, falou sobre a comunicação com o consumidor, no panorama do marketing atual, sobre comunicação de marketing. Depois, dissertando sobre conceitos do IMC e mix comunicacional. Posteriormente, teve uma panorama teórica sobre o relacionamento da marca com o consumidor através da internet. Falei sobre interatividade e marketing interativo, websites de marca. E finalizamos com User Generated Content, sobre geração net e sobre social media. O panorama empírico deste trabalho teve 2 estudos. Então, o primeiro foi um estudo exploratório com jovens universitários e um segundo, que foi uma análise de conteúdo dos websites de marca. O objetivo principal desse trabalho teve uma pergunta crucial, que foi: como estão configurados os websites de marcas, tanto nas técnicas do conceito do IMC, como também dentro dos relacionamentos dos consumidores com a marca. Então, como primeiro trabalho empírico, nós fizemos, como já dito, um estudo exploratório, uma amostra de 10 jovens universitários. E, embora a amostra seja pequena, ela serviu mais para fazer uma primeira aproximação da temática. A abordagem foi qualitativa e o objetivo foi compreender os hábitos e atitudes da amostra e quais os websites são os mais procurados e utilizados. Então, no contexto do trabalho, nos formularam hipóteses, mas enunciaram-se uma série de perguntas de investigação.
O instrumento de classificação e codificação desse trabalho foi um questionário. Então, tivemos algumas perguntas de investigação e agora faremos as análises das mesmas. Então, quais são os websites de entretenimento que os jovens procuram e consultam? Essa foi uma primeira pergunta investigativa. Então, tivemos mais da metade dos jovens, eles utilizam meios de social media ou meios de interatividade. Então, o videoblog foi o meio mais usado, mais utilizado, é o website mais acedido, a comunidades sociais virtuais e os jogos online. Então, os 3 primeiros itens já compunham mais de metade da amostra. Depois, a segunda pergunta foi: quais os websites de marcas que os jovens frequentam? E aí tivemos determinadas marcas que foram abordadas e dentro dessa temática, até a grande maioria são marcas de telecomunicações, que é uma coisa que foi uma surpresa. E qual o conteúdo que os jovens procuram nesses websites? Foi uma terceira pergunta. E tivemos 3 tipos de conteúdo. Uma pesquisa sempre específica, uma pesquisa para decisões e uma pesquisa sobre novos produtos. Depois, uma outra pergunta foi o grau de conhecimento dos jovens sobre ações de marketing, que são feitas através da internet. E também tivemos alguns comportamentos, que foi o conhecimento específico, uma associação a outro meio de comunicação, por exemplo, no caso, a televisão, e dentro do suporte do marketing mix, né? Então, a pessoa ela acedeu à internet porque viu a comunicação na TV. A motivação dos jovens para participar dessas ações teve tanto uma atuação passiva como uma atuação ativa. Aqueles que sempre se habituaram ou têm o hábito de participar ou aqueles que não fazem. Então, tivemos a classificação de 3 níveis de jovens, que são os ariscos, que não têm o interesse em participar, mesmo sob incentivos. O ameno, podemos classificar sob 2 níveis, e o sociável, que ou participaria ou até já participou. O segundo trabalho empírico foi um trabalho de análise de conteúdo. Tivemos uma amostra de 50 websites de marcas ou portuguesas ou que possuem comércio aqui no território nacional. E a abordagem do trabalho foi qualitativa e quantitativa. E o objetivo foi compreender como as marcas estão a comunicar através da internet, utilizando as técnicas do IMC para envolver e desenvolver a sua relação com o consumidor. Então, a metodologia. Os pesquisadores geralmente necessitam desenvolver os seus próprios sistemas de codificações para análise de conteúdo, e nós compomos um instrumento de classificação e codificação de uma grelha de análise composta sobre 92 itens. E o período de análise desse trabalho foi de 7 de março a 2 de abril de 2008, e a totalidade de itens analisados foram de 4.600. Dentro desse universo de amostra que nós analisamos nesse período, nós já tínhamos algumas determinadas perguntas de investigação. Então, uma das perguntas foram que técnicas de comunicação integrada que são utilizadas nos websites de marcas e de que forma é que elas são utilizadas. Então, nós tivemos 8 denominações de IMC distintas, em que podemos classificar, por exemplo, relações públicas sobre 5 itens. E um exemplo é a revista impressa e online, por exemplo, no caso da marca Nivea, que ela possui uma revista disponível, conteúdo jornalístico disponível no website, contudo não tem a formatação e diagramação analógica, aquela que nós sempre temos o hábito de lê-la. Então, tem todos os artigos, informações, mas ela não tem já as características específicas que nós estamos acostumados a ver offline. O elemento do MC também teve publicidade, promoção, um exemplo é a Cross Promotion, que foi o trabalho da ETMN com a MTV, que foi denominada Power On. Depois, produtos venda também, fidelidade comercial sobre 2 aspectos, ponto de venda, por exemplo, localizador de lojas físicas. No caso, por exemplo, da marca Sony, ela disponibiliza um mapa onde você pode acessar esse site, colocar o endereço que você quer aceder
e ele te dá até um percurso do caminho para que você faça da sua casa ou do local que você pediu de origem até o destino da loja. Os elementos do IMC também continuam com patrocínio, por exemplo, patrocínio de eventos culturais. No caso, exemplifico o trabalho de novo da TMN, mas já na envolvente de vídeos, de videoblogs. Então eles fizeram um patrocínio do Curtas Fantásticas TMN, por exemplo, e depois fizeram um concurso onde tem toda uma formatação muito parecida com o YouTube. Embora não foi utilizada a plataforma YouTube, mas toda a formatação ela é feita com as mesmas características. E por fim, tivemos eventos dentro da utilização de ferramentas do IMC. Né? Então, a segunda pergunta era de que forma é que elas se comportam, né? De que maneira, como é que se comportam as técnicas do IMC no website. Então, temos aqui as categorias, temos todos os pontos de IMC analisados. Podemos ver que as relações públicas é a técnica realmente mais utilizada dentro das técnicas do IMC. Depois, produtos venda e, por fim, ponto de venda, as três principais. Né? Quais as técnicas que são utilizadas para estabelecer uma relação com o consumidor através do website? Então, temos relacionamento tradicional, o relacionamento entre os consumidores com a marca. Então, por exemplo, temos fax, online, chat, relação entre consumidores. A gente pode exemplificar o caso do jornal O Público, que disponibiliza, por exemplo, um blog de cada jornalista. Ele possui um blog onde ele pode colocar até as informações pessoais e ali tem esse relacionamento com o consumidor, porque, como qualquer outro blog, tem a interatividade de comentários, enfim. Depois, o marketing viral também tem os goodies, por exemplo, que são vários exemplos. Eu só coloquei um, que é da Carlsberg, que para o Euro 2008 ela disponibilizou um quadro para você colocar as tabelas do campeonato. Né? Uma outra pergunta é: que formas de entretenimento é que são disponibilizadas no website para desenvolver esse relacionamento com o consumidor? E aí tivemos três características básicas: rádio, TV e listas de websites de entretenimento. Um exemplo, por exemplo, é o site da Lipton Ice Tea, onde ela tem uma plataforma que é o e-tea, e toda a característica dela, tanto de navegabilidade como de ambiente, é muito parecida com o Second Life. Então você pode não só mexer, navegar com esse cursor central, como você também pode entrar nos perfis das pessoas. E a interatividade entre os consumidores é que cada ali você pode regar, por exemplo, então você rega a planta de um determinado consumidor e aquilo vai fazendo a interatividade entre os consumidores. A pergunta: o perfil de cada categoria no que diz respeito à utilização das técnicas do IMC. Então, nós fizemos uma análise de como é o comportamento das técnicas para cada categoria que nós tínhamos pré-definido. Então, no caso das bebidas alcoólicas, é a publicidade principal, vestuário, temos relações públicas, por exemplo, automóveis, patrocínio, categoria de bebidas, por exemplo, tem a publicidade, relações públicas como técnicas mais utilizadas, computadores, produtos, venda, depois eletroeletrônicos, as relações públicas de novo, a categoria diversos, ela tem uma grande incidência dentro das relações públicas e é muito focada neste trabalho. Serviços financeiros, a fidelidade comercial é realmente a principal técnica. Categoria de alimentação é relações públicas. Serviços na internet, temos produtos venda. Categoria mídia, ela é muito forte na produtos em venda, embora o número não é tão incidente assim. Cuidados pessoais, relações públicas. Bens esportivos, pontos de venda, e a categoria de telecomunicações, que foi a verificada que possui as técnicas mais diversificadas, mas principalmente ela trabalha dentro de produtos de venda. Então, as conclusões a que chegamos foi que a técnica do IMC realmente mais utilizada é a de relações públicas, que demonstra que as marcas utilizam esses websites mais de uma forma de apresentação informativa dos seus próprios produtos e também das próprias marcas, da própria marca. E as ações de marketing pela internet também devem conter, geralmente, a atribuição de prêmios ou incentivos aos consumidores baseados nos dois trabalhos empíricos que fizemos.
as pequenas e médias empresas, elas podem utilizar o social media para iniciar um relacionamento da marca com o consumidor. Já as grandes, como elas têm como elas já têm um suporte de outras ferramentas, elas podem utilizar o social media como uma condicionante para um melhor contato informal com o consumidor. De acordo com as maiores frequências que nós vimos da nossa análise, nós apresentamos um modelo de website com as maiores frequências e determinamos isso. E recomendações para profissionais que nós temos. A utilização do social media como um canal de comunicação informal com o consumidor, sempre. Desenvolver mais ferramentas de interatividade pela vertente lúdica. Utilizar métodos indiretos de contato com o consumidor e o desprendimento formal da veiculação da marca. Ou seja, todas essas, percebe-se que a utilização do social media é sempre na utilização informal da marca, não como nós sempre vimos em ações de comunicação publicitária. Pronto, finalizamos com a alimentação e propostas de futuras investigações, de limitações. Maioritariamente tivemos o problema de material bibliográfico em língua portuguesa, ou seja, a nossa base de estudo foi num trabalho de língua inglesa. E incentivo, então, como proposta seria o incentivo na investigação publicitária em território português. Uma outra limitação foi a escassez a respeito do tema social media. Embora ela esteja no continuando dos jovens, hoje, ainda falta muito estudos científicos sobre esse tema. Propostas de investigação, eu acho que a principal seria a opinião dos consumidores ao verem as estratégias de relacionamento nos websites das suas marcas. Essa seria a pergunta fundamental para uma futura investigação. Ou uma análise cruzada entre a opinião dos consumidores e conteúdos disponibilizados nos websites, como também as investigações acadêmicas são escassas nessa área. Alargar a amostra analisada e abranger maior leque de websites. Restringir a amostra também, ao invés de alargar, mas restringir especificamente para o território português. E é isso, agradeço. Muito obrigada. Bem, Samara, obrigado pelo seu tempo. Passava então a palavra ao professor Paulo Colasso. Bueno, boa tarde a todos. En primer lugar, quero agradecer o detalle que veo comigo o profesor Rui Torres e o profesor Cardoso de terme invitado. Para mí tamén é un gran placer estar aquí na Universidade de Fernando Pessoa. Quero pedir disculpas tamén, porque, como ustedes verán, non falo perfectamente, ni moito menos o portugués, entón intentaré falar en galego ou portugués, falarei despacio, para que se me entenda ben. Como indicaba o profesor Rui Torres, eu preferiría facer unha breve exposición as preguntas ao final e que você me responda, de acordo? Bueno, cando me pasaron o traballo, eu li que era un traballo sobre internet, pois xa fiquei bastante impresionado porque eu penso que traballar hoxe en día sobre internet é un reto complicado. Por qué? Porque é un medio que está en continua evolución. Entón, eu, honestamente, o primeiro que mirei foi a bibliografía, cousa que foi bastante positiva porque vexo que vostede ou vocês consultou bibliografía moi actualizada. É dicir, antes nas diapositivas que nos mostrou, efectivamente están, a maioría das obras son de ano 2006, 2007, logo é un clásico que non pode faltar, autores como Kotler, tema de marketing, Sharma, creo que non mencionou, mas é un coetáneo de Shin. Mencionou vocês tamén publicacións específicas como Journal of Advertising, Journal of Interactive Advertising, do que falaremos ou do que mencionarei ao final, porque vocês falan dun handicap bibliográfico, mas eu quero darlle a volta a ese razonamento que fai vocês, porque non penso que é unha limitación, máis ben é todo o contrario. En canto ao traballo, acho que a pesar de tratar un tema como internet que eu penso que é moi complicado, por lo que acabo de decir, tratase dun traballo que eu vexo redondo, é dicir, que non ten, como diríamos na España, fisuras, non é un traballo que digamos, aquí faltame isto, faltame a mellor aquí unha consideración teórica, senón que ao ámbito que você estudiou está completo. Logo tamén fala de metodoloxías un pouco para que vaya un pouco por diante. As conclusións pareceron moi interesantes, son breves, mas penso que é o que ten que ser, non ten que ver máis. Eu penso que a alumna mostra neste traballo que é bastante amplio, unha capacidade de síntese bastante importante, porque non só é o tamaño, senón
a maneira de redactar e de presentar. Entón, a partir de aquí, esas son as primeiras consideracións que me gustaría facer de inicio. Gustaríame dividir un pouco a miña exposición nunha parte máis formal, o sea, en cuanto a forma do traballo e logo do conteúdo. En canto ao nivel formal, incluso para unha persona que non fala ni lee, que está acostumbrado a ler portugués como a min, pareceume un traballo moi dinámico, de lectura dinámica, unha presentación moi atractiva, é dicir, isto perfectamente podía ser solo texto, mais eu apuntei aquí 98 gráficos, ilustracións e tablas. Eu tamén leo os agradecimentos, gusta ler os agradecimentos. Entón você pon aquí que hai uns gráficos que solo vocés, o señor Cardoso, entenderon. Non sei cales serían, que desde logo que vin aí, entendidos todos perfectamente. Ademais, parecían importantes porque hai persoas, investigadores, que se dedican a poñer un gráfico e logo explicarlo todo. No seu caso non fiz falta porque evidentemente complementa, é dicir, que a mí parece outro mérito moi grande deste traballo, complementar unha parte teórica con gráficos, ilustracións, tablas, incluso pantallazos que vimos aquí, bueno, as copias das páxinas web, que eu penso que axuda moito a entender. Simplemente dúas cousas que me gustaría comentar. Unha é unha cosa xa un pouco de tal. Na página 34 fala usted da publicidade below the line. Below, escríbese con unha L, simplemente é por criticar algo, de acordo? Algo tiene que decir, non? Eu recomendaría personalmente, ainda que ao mellor, non sei se o estándar académico portugués ao mellor se o permite, nós non recomendamos que coloque citas textuais nas conclusións, porque é unha parte persoal. Entón, eu intentaría, dado que eu, digamos, nas conclusións vocês comprime todo o seu traballo, é unha aportación máis que calquera outra cosa que fiz aí persoal, eu lle recomendaría que non utilizase citas textuais, como ten unha cita. É dicir, é unha recomendación que xa digo, os preceptos académicos aquí non é un erro, en ningún caso, simplemente é un pequeno comentario a nivel formal. Tamén quero dicir, que parezca unha obviedade, que se agradece que se cuide tanto a presentación, porque moitos traballos que eu tamén vexo, incluso en publicacións, a veces hai saltos de página, un título que queda ao final dunha página, empeza na seguinte, a alineación dos párrafos, etc. É dicir, cousas estrictamente formais que no seu traballo están moi cuidadas, porque tamén, unha vez máis, a miña mano a vocês e a quen lle revisou este traballo, porque notase que está bastante ben revisado. Aspecto formal. No conteúdo, penso que hai unha proporción adecuada entre o que é o marco teórico, o IMC, do que falamos desde o principio, que é un pouco facer recopilación de bibliografía, é dicir, que é o IMC, e o seu estudio persoal. É dicir, o que me gustou moito é que non é que haxa un corte, é dicir, hasta aquí teoría, aquí práctica, senón que como todo moi unido. É dicir, a teoría vale de algo, non é unha cousa que eu poño por poñer, sino que estou me baseando no que leo. Por lo tanto, parece un estudio moi armonioso. En canto a metodoloxía de ambos estudios, porque en realidad son todos, gustaríame comentar que, bueno, o estudio o primeiro estudio exploratorio, vocês di que é exploratorio, evidentemente, quizáis, ao mellor, a mostra podía ser un pouco máis amplia, o de alumnos, ao mellor, a representatividade, ao mellor é limitada. Eu, personalmente, estou de acordo co que vin aí, é dicir, eu perfectamente entendo que as conclusións que se chega de que o que máis accedemos aos universitarios son a videoblogs, a xogos lúdicos online, etc. Ao mellor con 100 tivese chegado a mesmas conclusións, pero a representatividade, metodolóxicamente falando, ao mellor era distinta. No outro estudio, no seguinte estudio, que son dependentes un do outro, quizás boto un pouco en falta. Vocês mencionan o Mac test de NetPanel, mencionan na página 58, nunha nota ao pé. Aí quizás podía ter introducido mellor un gráfico ou unha estadística, é dicir, vocês faren referencia a ese estudio, é dicir, basease nese estudio, mas non aporta datos dese estudio. Entón, o mellor simplemente era engadir algún dato a nivel metodolóxico para fundarlo. Ainda que o mellor tamén se sobreentenda, o mellor tamén pode ser que esa parte eliminar a unha revisión, non o sei,
estou a falando algo que xa estaba antes e que logo era moi amigo. Mas de todos modos, a nivel metodolóxico, gustoume moito os criterios que vocês mesma elaboran, que vamos ver agora do Reactio, como era? Reactio, as categorías, 3 categorías de persoas que acceden a internet. Sim, ameno, arisco. O arisco, o Reactio, bueno, xa estaba traducido. Quer dizer, ese tipo de clasificaciones, os criterios que vocês utiliza basándose en Business Week ou a revista Fortune, denota unha capacidade investigadora elevada. É dicir, vocês non está copiando, non está dicindo o que outros dicen, sino que está sacando conclusións propias, está chamando ou, digamos, poñendo nome a categorías que vocês atopou no seu estudio. Iso é investigar. Non é repetir, copiar, senón é que você este establecendo unha clasificación propia que a mí parece tamén de moito mérito. En canto aos cuestionarios, eu penso que están bastante ben diseñados porque a xente, cando se lle pide a colaboración, normalmente dice que non sempre. Entón, você mesma admite que hai un rechazo moi pequeno, creo que foron 10 cuestionarios que foron devoltos, ou un porcentaxe moi 10%, non lembro moi ben. O cal, eu penso que iso mismo xa indica que o cuestionario estaba ben feito. Os análisis que fai son exhaustivos, tanto desde o punto de vista da aportación de datos, fai un estudio de 92 ítems, como mostrou aí, como desde a interpretación da misma, é dicir, que a interpretación que parece moi pertinente, e con eso chegamos ás conclusións que, como dixen antes, e me que podían parecer breves, a mí pareceme que está o que ten que estar. É dicir, a mí me gusta ler cousas que son para ler o mismo, xa teño aquí 100 páxinas para ler, o 140, entón nas conclusións, por favor, que haxa algo que sea o síntesis. Eu quedei coa idea de que, a fin de contas, a comunicación da marca e a relación establecida con os consumidores a través de internet pasa polas relacións públicas. E aquí, a mellor tamén é un pouco ventaxista desde o punto de vista, porque hai que lle chamar isto marketing relacional. Eu penso que hai que chamar as cousas por o nome, como vocês moi ben fai, isto é relacións públicas. É dicir, isto empezou no século XIX, cando nos Estados Unidos empezábamos co tema dos trens e invitábamos os periodistas, que son relacións públicas. Hoxe en día, xa temos algo que se chama internet,